Como eu me manifestei em alguma ocasião, enquanto presidente do Comitê dos Italianos do Exterior Paraná Santa Catarina, eu tinha dito que eu não adotaria nenhuma posição em relação à minha entidade institucional, a entidade que eu presido. Mas como cidadão, Walter Petruzzello, eu quero pedir a você que manifeste o seu voto no referendo de 4 de dezembro pelo não. As minhas razões eu já expus em várias ocasiões. Eu vou votar pelo não porque eu acho que esta reforma constitucional, da forma como ela foi proposta, é uma imposição muito grande. Existem pontos nessa reforma que elas são importantes, é verdade, que são muito importantes também. Mas como a reforma ela prevê única e exclusivamente a votação no sim e no não, não dando a possibilidade de se votar por itens, ou seja, ou você aceita toda a reforma ou você é contra toda a reforma. Acho que este foi um erro que o governo cometeu. A reforma deveria ter sido feita de forma gradual, ou seja, você teria o direito de votar em pontos específicos dessa reforma. Não é? É claro que a reforma política é importante, é claro que a reforma econômica é importante, é claro que todos esses itens são importantes, mas não se poderia colocar esse referendo de uma forma impositiva num único item. Ou seja, repito, você é a favor ou é contra? Não dá a possibilidade de você debater temas específicos sobre essa reforma. Então eu estou pedindo àqueles que me conhecem, estou pedindo à comunidade ítalo-brasileira para formar uma corrente pelo não. Vamos fazer a reforma sim, ela é importante, mas não na forma como ela é proposta nessas condições. Perdemos representação. Um dos pontos que me levam a votar pelo não, por exemplo, você sabia que com a extinção do Senado, e muita gente diz que o Senado não será extinto, o Senado será extinto sim, não adianta a gente cobrir o sol com a peneira. O que vai existir é um Senado consultivo, eleito indiretamente, que será composto por presidentes de província, de regiões, vão ser eleitos lá de uma forma indireta lá na Itália mesmo, e nós que somos eleitos no exterior e que representamos a comunidade italiana no exterior, vamos perder as 6 cadeiras do Senado. Nós não teremos mais senadores eleitos no exterior. E não foi nos dada uma compensação, como, por exemplo, aumentado o número de deputados. Que tal se passássemos de 12 deputados para os 18? Aí poderíamos até pensar. Mas eu acho que a extinção dos nossos eleitos no exterior, pura e simplesmente, é uma afronta a nossos direitos adquiridos, à nossa democracia. Eu acho que esse é um dos pontos que nós devemos refletir muito bem. Lembrando que o governo agora lembra que nós existimos, né? Vem aqui pedir voto pelo sim, vem pedindo, impondo praticamente, mandando ministros, mandando vários parlamentares, mandando subsecretários para que façam campanha pelo sim. Mas enquanto nós precisamos de estrutura consular, quando nós pedimos extinção da fila da cidadania, quando nós pedimos que se mandem mais funcionários, nós não somos atendidos. Então eu acho que nós não podemos nos tornar cidadãos de série B. Nós temos que manter a nossa representatividade. O governo deveria ter pensado em nós antes. Uma outra razão que me leva a votar pelo não. Muito se tem falado que é necessário a redução do custo da política. É verdade. Em todos os países, talvez hoje, se fala muito abertamente sobre essa questão da redução do custo da política nos países. E na Itália não é diferente. Só que, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho escutado de pessoas que fizeram essas contas, parece-me que a Itália não vai economizar mais do que 50 milhões de euros por ano numa reforma desse tipo. Você acha que justifica a extinção de um Senado da República para se economizar 50 milhões? E se a questão fosse economia política ou economia do custo da política, poderia simplesmente reduzir o número de senadores. Que tal reduzir de 315 para 200? E a Câmara dos Deputados, que tem 630 deputados, não se poderia reduzir para 400, para 500? Né? Então esta questão do custo da política, se reduzir extinguindo um Senado da República, deixando de existir um bicameralismo perfeito como na Itália é hoje, eu acho que é muito pouco essa economia para se justificar esta extinção completamente. Eu acho que tudo deve ser analisado, tudo pode ser pensado, mas simplesmente se economizar um determinado valor em detrimento da democracia, eu acho muito difícil. Além de que me preocupa muito a questão da lei eleitoral. Nós, somente com a Câmara, será que a Câmara
exatamente nessa nova forma que eles querem formatar, em que o partido que obtivesse o maior número de votos teria um prêmio de maioria e aí passaria a ter maioria na Câmara para poder comandar tranquilamente, como eles dizem, sem nenhum empecilho, né? Será que compensa isso? Um partido fazendo 20% dos eleitores, 20% dos votos, passaria a ter um prêmio de maioria e passaria a governar sozinho? Vamos pensar muito nisso. Eu acho que a reforma deveria ser feita com mais vagar, com mais discussão, com mais possibilidade de se colocar isto para a população. É verdade que estamos colocando no referendo para saber se a população é favorável ou é contra, mas como eu disse, basta votar sim ou basta votar não. Não se tem alternativa de votar tópicos específicos que poderiam ser muito úteis nessa reforma. E mais uma coisa, o governo Renzi errou, e ele sabe que errou porque ele reconheceu esse erro. Quando ele coloca o referendo como uma questão pessoal de governo, dizendo, se ganhar ou não, eu não serei mais primeiro-ministro, vou embora para casa. Acho isto muito perigoso. Acho que devia se colocar como um referendo constitucional, tudo bem, né? Mas não num ponto de que esta decisão será a favor ou contra o governo. A decisão do sim ou do não é para se reformar uma Constituição e não para se legitimar ou delegitimar um governo.